você aqui. Esse é o programa literário Eu Que Fiz, que já está na 4ª temporada. Então, se você acabou de entrar nesse canal e está vendo esse vídeo, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Portal Revoluta, tá bom? Bom, esse é o episódio 4 da 4ª temporada e a convidada desse episódio é a Luciana Fátima. A Luciana, ela é paulistana, escritora e fotógrafa. Bom, ela vai apresentar esse livro aqui, ó. Na Aurora da Vida, a Eternidade, Conversas sobre Álvares de Azevedo. Bom, esse livro saiu pela editora Estronho, nesse formato lindinho, né? Tamanho de um CD, né? E nesse livro aqui, a Luciana, que é uma grande pesquisadora, né, da vida e da obra do Álvares de Azevedo, ela pegou carona nesse clima melancólico, né, e o recolhimento causado pela pandemia para escrever esse livro, né, revisitar histórias e fazer um paralelo com São Paulo da época de Álvares de Azevedo, e saiu esse livro aqui. Bom, eu vou parar de falar, senão eu vou dar spoiler. Então fique agora com o 4º episódio da 4ª temporada do Eu Que Fiz, com Luciana Fátima, falando do livro Na Aurora da Vida, a Eternidade, Conversas sobre Álvares de Azevedo. Apresente seu livro. Na Aurora da Vida, a Eternidade é um livro de conversas sobre Álvares de Azevedo, um ícone da nossa literatura, maior poeta romântico. Nesse livro eu entro em contato com escritores, com autores que escreveram sobre a vida e a obra do poeta, e nós batemos um papo. Então eu convido esses autores, tanto de livros antigos, bem antigos, quanto de livros mais recentes, eu os convido para tomar um café comigo, para tomar um chá, um vinho, dependendo da ocasião, e nós começamos a bater papo, a conversar sobre a vida e a obra do poeta, sobre a São Paulo do século XIX, em comparação com o Rio de Janeiro, que era a capital do país naquela época. Eu peguei trechos de livros e criei diálogos. Então eu converso com esses autores e eles me contam seus segredos, suas histórias, os resultados de suas pesquisas. Eles me contam lendas de antigamente. Então é um bate-papo mesmo que eu criei com esses autores. E entremeado, entrelaçado a tudo isso, eu bato papo com o leitor. Então eu convido o leitor também a entrar nesse diálogo, nesse bate-papo, e eu conto para o leitor angústias trazidas pela pandemia, pelo isolamento social. É quase como se fosse uma viagem, tanto pelo tempo quanto pelo interior, pelo nosso interior, e todos esses sentimentos e essas angústias que nós trazemos em nós, resultado aí da pandemia do coronavírus, né? Qual foi a inspiração para o livro? O Álvares de Azevedo é a minha inspiração, né? Então, assim, eu já escrevi vários livros sobre o poeta. Então, esse aqui é meu primeiro livro sobre ele, é resultado de um estudo acadêmico da minha monografia da pós-graduação. E aí eu tenho um outro livro que é uma espécie de biografia romanceada, que eu escrevi também, sobre o Álvares de Azevedo. E eu tenho um outro livro que é em parceria com o meu parceiro literário, Arlindo Gonçalves, e nós escrevemos também esse outro livro sobre o Álvares de Azevedo. Então eu já tinha outros livros, só que a cada livro que eu publico, alguma coisa fica de fora. Então, o primeiro saiu, eu falei, poxa, mas tinha tanta coisa que eu podia colocar nesse livro. Aí o segundo saiu, eu falei, poxa, mas tanta coisa ficou de fora. E aí cada hora que eu vou lançando um livro, eu falo, poxa, mas eu queria fazer outra coisa. Então, eu tenho, para cada livro, cadernos e mais cadernos. Então eu tinha um caderninho aqui cheio de anotações, de coisas, curiosidades que eu gostaria de contar sobre
o Álvares, a São Paulo daquele tempo, coisas que acabaram não entrando nos livros anteriores. E aí eu comecei a enriquecer essas notas e tomar mais notas e mais notas, porque eu queria realmente lançar um livro sobre essas curiosidades, sobre as coisas que não entraram nos livros anteriores. E aí quando eu tava com esse caderno bem cheio, ele tá bem cheio, ele não tem mais página em branco, ele tá completo, eu comecei a escrever, e aí quando eu encontrei o formato dele, né, que seria diálogos, entremeados alguns capítulos que não são necessariamente de diálogos, eu encontrei essa narrativa, forma como eu ia construir os capítulos, e aí a partir daí a coisa fluiu bem naturalmente. Como foi a escolha do título? Eu sou uma pessoa muito indecisa para dar título para histórias, para livros, para contos, para qualquer coisa. Então, durante um tempão, o arquivo no qual eu trabalhava, ele era somente Livro Novo do Álvares de Azevedo. Esse era o nome do arquivo. E depois eu mudei para Curiosidades sobre o Álvares de Azevedo. Então, eu não tinha decidido ainda qual seria o título do livro, mas meu querido parceiro, amado, Arlindo Gonçalves, ele tem uma sensibilidade imensa para captar essa ambiência dos meus textos, dos meus livros, e ele me sugere títulos maravilhosos. Então, meu outro livro, Delírio, Poesia e Morte, A Solidão de Álvares de Azevedo, também foi ele que deu o título. E esse livro novo, ele sempre lê meus textos primeiro, ele é o primeiro a ler tudo que eu faço, tudo que eu escrevo. Então, ele leu o livro, e aí ele começou a grifar vários trechos. E aí ele me deu várias sugestões para título, e aí um dos títulos eu achei que tinha tudo a ver, que é Na Aurora da Vida à Eternidade. É um verso de um poema do Álvares de Azevedo que ele grifou, o poema está no livro, né? Ele grifou e falou, eu acho que esse título aqui é bacana, eu gostei. E aí o título ia ser só esse, né? Aí depois o livro foi para a editora. Então, a esposa do editor, a Eide, né, a esposa do editor Marcelo, ela sugeriu o subtítulo de Conversas sobre Álvares de Azevedo para dar uma ideia do que se trata o livro, e eu também gostei, achei sensacional, e aí o título ficou Na Aurora da Vida, à Eternidade, Conversas sobre Álvares de Azevedo. Como foi flanar pelas ruas de São Paulo e revisitar as reflexões de Álvares de Azevedo? Bom, o flanar que aparece no livro é um flanar imaginário. Ele foi escrito durante a pandemia, então a gente estava em isolamento, não podia sair de casa, a gente saía só para trabalhar e para comprar o básico. Então, esse passeio foi um passeio pelas asas da imaginação. Conforme eu ia escrevendo os capítulos, eu ia resgatando lugares onde eu comprei esse livro ou aquele, onde eu sentei para tomar um café e li tal livro, uma livraria em que eu consegui um livro que fazia muito tempo que eu queria. Então, conforme eu ia escrevendo, eu fui resgatando essas histórias, esses lugares. Também nos lançamentos anteriores dos meus livros, eu fiz vários eventos, e um dos eventos a gente fez um resgate, era caminhando pelos passos, seguindo os passos de Álvares de Azevedo. Então a gente visitou lugares representativos, onde ele supostamente nasceu, morou, onde ele estudou, as ruas por onde ele passava, né? Então eu fui resgatando todas essas memórias, essas lembranças, e eu fui colocando isso no livro. Então eu acho que conforme o leitor for tendo essas experiências, assim, vai ser quase como uma viagem imaginária, quase como se o leitor estivesse caminhando comigo por essa São Paulo. Pelo menos eu espero que a experiência seja essa. A atmosfera melancólica e o recolhimento impostos pela pandemia te inspiraram a desenvolver essa conversa com a obra de Álvares de Azevedo? Sim, sem dúvida. A maior inspiração para escrever esse livro veio dessa tristeza profunda que a Covid trouxe para as nossas vidas.
escrever esse livro para mim foi uma forma de resistir, de não sucumbir a essa tristeza. Eu acho que a falta de perspectiva pelo fim da pandemia, a gente parece que quando está chegando o fim começa tudo de novo, esse número absurdo de vidas perdidas, essa perda de noção de futuro, a gente não consegue planejar nada. Então eu acho que todos esses sentimentos em conflito, eles me traziam uma espécie de spleen. O spleen é um sentimento descrito pelos românticos como a destruição da alegria de viver. Então isso era muito comum no período romântico, eles falarem sobre esse spleen. Então eu acho que esse foi um sentimento que me dominou durante a produção desse livro, a produção do texto, né? Então mergulhar na leitura e na escrita, mergulhar nessa leitura do Álvares de Azevedo e sobre o Álvares de Azevedo e conseguir escrever sobre isso, eu acho que foi uma coisa, fez com que essa conexão ficasse mais forte. Então eu acho que eu consegui me reconectar ao Álvares de Azevedo por conta desse sentimento. Eu acho que eu consegui me conectar a esse sentimento que os românticos tinham lá no século XIX, por conta de tudo isso que aconteceu nas nossas vidas, e aí eu consegui sentir, nem que seja um pouquinho daquilo que eles sentiam lá atrás também. Como foi a escolha dos trechos da obra dele para serem objetos de reflexão? O meu processo criativo, ele não varia muito. Eu tenho, basicamente, eu crio as estruturas, né, do texto, faço anotações, faço uma espécie de índice do que eu quero que tenha, e aí eu começo a pesquisar, e aí eu começo a leitura, então eu vou como se fosse preenchendo as lacunas do que eu construí inicialmente, aí eu vou criando os diálogos, criando as histórias, criando as situações com base no que eu vou lendo, né? A vantagem deste livro em particular é que conforme eu ia lendo, eu comecei a descobrir outras coisas, e aí eu comecei a pesquisar outras coisas, e aí eu ia mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo, e aí eu comecei a encontrar uma série de coisas que eu ainda não sabia. Então eu acho que o processo de pesquisa desse livro foi muito rico, e o resultado também foi muito interessante, porque eu acabei, ao longo das pesquisas, descobrindo outras coisas que eu ainda não sabia. Então, pesquisando para construir esses diálogos, eu acabei enriquecendo ainda mais os diálogos e, consequentemente, o livro. Lançar esse livro é uma forma de resgatar a memória de Álvares de Azevedo? Poderia até dizer que sim, seria uma forma de resgatar a memória do Álvares de Azevedo, se eu achasse que o Álvares precisasse desse tipo de resgate. Eu acho que o Álvares, ele nunca foi esquecido, ele é discutido desde sempre, desde que ele morreu, no dia 25 de abril de 1852, as pessoas começaram a falar sobre ele, ler sobre ele. Então ele começou a ficar popular, na verdade, quando ele morreu. Então, e de lá para cá, ele continua bastante popular, pelo menos para as pessoas assim, com quem eu tenho contato, em palestras, em eventos que eu costumo ir. O Álvares, ele é bem popular, então não sei se ele precisa desse resgate de memória, né? Eu encaro isso mais como uma missão de vida para mim. Eu escolhi o poeta, ou ele me escolheu, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu estudo a vida e a obra dele desde 2005 estruturadamente, né? Antes eu já tinha lido bastante, e aí quando eu comecei a estudar o Álvares na faculdade, na pós-graduação, que eu até dediquei a minha monografia a ele,
eu comecei ali, foi onde tudo começou, né? Então, e de lá para cá nunca mais parou. Então, e cada vez que eu encontro uma brechinha, eu vou lá e escrevo um livro, escrevo um artigo, escrevo alguma coisa. Então, eu não sei se isso seria assim, uma forma de resgatar a memória do Álvares. Para mim, é mais como uma missão de vida mesmo. Eu escolhi esse poeta, a me dedicar a ele, a dedicar as minhas pesquisas, e vou fazendo isso. Assim, eu tenho uma série de outros de outros interesses, né? Eu tenho interesse em uma série de outras coisas que não só o Álvares de Azevedo, não só a literatura, mas esse é o que eu tenho um carinho especial. Então eu acho que eu já publiquei vários livros, tenho um caderninho cheio de projetos ainda que eu quero publicar, outras coisas que eu quero fazer relacionadas a ele. E eu acho que, assim, espero que não seja o último trabalho que eu publique, porque eu ainda tenho uma série de outras coisas que eu quero fazer envolvendo o poeta, né? Como você escolheu as fotos que ilustram o livro? Essas fotos, elas foram feitas especialmente para o livro. Então, como a gente estava em isolamento, não podia sair, não podia fazer nada. Conforme eu ia escrevendo, eu ia criando imagens. Então eu criei uma série de fotos com livro, com café, com vinho. Eu ia construindo essas imagens conforme eu achava que tinha a ver com o capítulo, né? Então eu tomava um cafezinho, fazia uma foto. Tomava um vinho, fazia uma foto. E aí eu fiz um monte de fotos, tinha uma infinidade de fotos, né, de experimentações fotográficas. E quando eu acabei de escrever o livro, aí eu resgatei esse arquivo cheio de imagens e eu comecei a ver o que casava com o que. Então eu fiz uma seleção bem grande, porque eu não queria que tivesse muitas fotos. Então eu queria que as fotos elas fossem só para criar uma atmosfera, para fazer com que para abrir o capítulo especificamente, né? E para abrir o capítulo com o objetivo de criar uma atmosfera mais intimista. Então eu não queria que as fotos fossem muito evidentes, que tivesse muita foto, mais foto do que texto. O meu outro livro tem bastante foto, e nesse eu quis fazer uma coisa mais econômica, mais enxuta. Então eu escolhi algumas fotos bem específicas para fazer a abertura de cada capítulo, para criar essa atmosfera mais intimista mesmo. Então muitas das fotos que eu fiz, infelizmente, ficaram de fora, mas é parte do processo, né? Então eu acho que eu tô bem satisfeita com o resultado do jeito que ficou. Quanto tempo demorou desde a ideia até a publicação? O processo desse livro foi rápido, eu acho que foi relativamente rápido. Em 2020, eu estava envolvida em outros projetos também sobre o Álvares de Azevedo, 2 outros projetos que eles ainda não encontraram seu lugar no mundo, mas eu tenho fé de que eles vão sair. E aí, em 2021, em janeiro, eu comecei a me dedicar todo o tempo a escrever este livro, né? E aí, em janeiro, eu escrevi. Quando foi, acho que final de agosto, eu enviei a primeira versão para o editor Marcelo, né, da editora Estronho. E aí começou o processo de revisão, diagramação, aquelas coisas todas. Eu acho que foi muito rápido, porque no final de novembro, mais ou menos, eu já recebi a versão diagramada. E ele foi para a gráfica, acho que entre o final de novembro e começo de dezembro. E ele nasceu no comecinho de dezembro, então eu acho que foi bastante rápido, foi tudo muito inesperadamente rápido. E eu fiquei muito feliz que meu livro nasceu em dezembro, né, de 2021, porque eu consegui publicar ele ainda dentro de 2021 para celebrar, para comemorar os 190 anos de nascimento do Álvares de Azevedo. Então eu fiquei muito feliz que deu tempo dele sair, dele ser lançado, dele ser publicado em 2021. Alguma curiosidade ou dificuldade durante o processo de pesquisa e escrita do livro? Eu não
sei se chega a ser uma curiosidade sobre este livro especificamente, mas sobre o processo de produção, processo de escrita, né, o processo criativo. Quando começou a pandemia, eu tinha muita dificuldade de concentração, tanto para ler quanto para escrever. Então era muito difícil para mim pesquisar, fazer qualquer coisa, era um sacrifício enorme. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente tem, né, o que fazer, as coisas têm que sair dessa sensação de torpor e lutar, né, fazer as coisas que tem que fazer. Mas eu comecei com aquela onda de lives, eu comecei a receber convites de pessoas amigas para fazer lives e falar sobre o Álvares de Azevedo e literatura, né, de maneira geral. Então, essas lives, eu acho que elas foram muito benéficas para mim, porque elas me ajudaram a sair daquela coisa ruim que eu tava, que não conseguia fazer nada, que não conseguia me concentrar, não conseguia ler, não conseguia escrever. Então, cada vez que eu recebia um convite para uma live, eu tinha que pensar no tema, eu tinha que pensar em como que eu ia falar, o que eu ia abordar nessa live, e aí isso foi me dando um ânimo maior, assim, para me reconectar com a vida, ainda que fosse a vida através da tela, né, nessas lives de redes sociais e tal, mas foi uma coisa muito boa. Então, cada vez que eu tinha que pesquisar para fazer uma live, para participar de uma live, eu inventava uma coisa, um tema diferente. Alguns desses temas, inclusive, entraram nesse livro, então eu sou muito grata a todos esses convites que eu recebi, a todas essas lives que eu fiz, porque elas simplesmente me ajudaram a me reconectar com essa realidade, com essa necessidade de escrever e de produzir alguma coisa, né? Então, eu acho que isso foi o que acabou me salvando ao longo, assim, no começo, não necessariamente ao longo da pandemia, mas no começo, principalmente quando a minha dificuldade estava de concentração, né, estava muito grande, eu acho que essas lives me ajudaram bastante, porque eu conseguia ter um objetivo, e aí pesquisar para fazer isso, e depois eu conseguia falar, e aí eu acho que foi ficando cada vez melhor, então eu acho que isso ajudou também, por consequência, na construção desse livro. Então, acho que foi muito positivo isso. Quem fez a arte gráfica do livro? Quem fez a arte desse livro foi o Marcelo Amado, ele é editor da editora Estronho, e eu confio plenamente no estilo dele, porque quando eu entrego um livro nas mãos dele, eu tenho certeza que vai sair uma coisa assim, do jeito que eu gosto. Ele vai combinar perfeitamente todas as páginas pretas com texto, com a foto, porque essa é a especialidade dele. Então, ele tem esse dom de fazer livros lindos, maravilhosos, e eu gosto muito porque eu acho que o estilo dele é sensacional. Os meus 2 livros, inclusive, eu acho que tem uma identidade muito bacana, eles parecem irmãos. Então eu acho que o Marcelo, ele tem esse dom de fazer essa arte maravilhosa no livro. Eu estou muito feliz com o resultado, estou muito satisfeita mesmo. Como foi o seu contato com a literatura? O meu primeiro livro literário, eu não lembro. Provavelmente foi alguma coisa na escola, provavelmente foi aqueles livros que a gente é obrigado a ler e odeia depois, né? Mas eu posso não me lembrar do meu primeiro livro literário, mas eu me lembro do meu primeiro livro. Eu me lembro nitidamente da minha sensação aprendendo a ler. Eu aprendi a ler com a cartilha Caminho Suave. Eu era bem novinha, tinha 4 anos de idade. E eu comecei a ler, comecei a juntar as palavras, comecei a juntar as letras, a criar as palavras e as palavras e frases, e assim, foi uma descoberta tão impactante na minha vida que a partir daquele momento que eu descobri a leitura, eu nunca mais parei de ler. Qual o seu livro de cabeceira? O meu livro de cabeceira não podia deixar de ser a obra completa
de Álvares de Azevedo. Esse livro aqui, ele não só fica na minha cabeceira, como ele viaja comigo para todo lugar. Então, quando eu viajo, eu sempre levo ele, tiro aqui, né, a proteção dele e levo esse livro aqui. Então, provavelmente, as pessoas mais próximas, quando me acompanham em rede social, já viu eu com livro, foto de livro. É porque eu carrego esse livro aqui para tudo quanto é viagem. E esse livro não só já viajou muito comigo, como também já me fez viajar muito por suas páginas. Qual o seu calo literário? Eu não vou dizer assim que eu tenho um calo literário, aquele livro que eu nunca consegui terminar de ler, porque eu sou muito liberta nesse assunto. Então, se eu tenho um livro que eu tô lendo, eu não tô gostando, eu paro de ler e acabou. E dou de presente, não tenho esse tipo de problema não. Mas eu tenho um livro, sim, que eu comecei a ler e nunca consegui terminar, que é a biografia do Wayne Hussey, que é o vocalista da banda The Mission. E é um livro delicioso, é uma delícia ler esse livro, mas tem uma explicação para eu não ter conseguido terminar de ler ainda. Ele é escrito em inglês, né? É o original em inglês, não tem tradução no Brasil ainda. E quando eu estou escrevendo um livro, quando eu estou produzindo o texto, eu não consigo misturar o inglês e o português. Então eu preciso de inspiração, vamos dizer assim, de um texto em português, escrito originalmente em português, para me ajudar a construir as minhas frases, a poesia da frase, para construir a literatura, né? E esse livro, por ser originalmente escrito em inglês, eu estava lendo ele bem na hora que eu comecei a produzir os meus livros, né? Tanto em 2020 quanto em 2021. E aí eu acho que o texto, a leitura do texto em inglês estava prejudicando, né, vamos colocar assim, a minha produção. Então eu parei a leitura desse livro e comecei a ler outras coisas escritas originalmente em português. E aí o livro está parado e eu não consegui terminar de ler. Mas agora que eu publiquei o livro, eu vou voltar à leitura desse aqui e, se tudo der certo, eu vou conseguir terminar de ler. Qual o livro que mais gosta de ter na estante? O livro que eu mais gosto na minha estante é uma edição de 1962 e é um livro do Pires de Almeida chamado A Escola Byroniana no Brasil. Esse é um objeto afetivo, eu até mandei encadernar, fazer uma encadernação especial aqui para que ele dure para sempre. Ele tem um valor simbólico, afetivo, muito importante para mim. Foi um livro que eu ganhei do Arlindo no dia do meu aniversário. Eu até tenho uma historinha no meu livro que eu comento, que eu conto um pouquinho sobre essa dedicatória, sobre a importância de ter ganhado esse livro aqui, que era um livro que eu queria muito, eu desejava demais esse livro e não era um livro muito fácil de achar. E aí o Arlindo me deu de aniversário. E foi assim uma coisa muito simbólica. Então é um objeto, um livro afetivo, ele tem um valor afetivo muito grande para mim. É o livro, sem sombra de dúvida, que eu mais gosto de ter na minha biblioteca. Qual o livro mais velho na sua estante? O livro mais antigo que eu tenho em casa é um livro do poeta, outro poeta que eu adoro também, John Keats. Este é um livro do século XIX, de 1899. Também foi um livro que eu ganhei do Arlindo, né? O Arlindo adora me dar livro de presente, por que será, né? Mas é um outro livro muito especial que eu gosto muito também. Tem um carinho todo especial, não só por ele ser um livro super antigo do século XIX, por ser de um poeta que eu também adoro, mas por ter sido também um presente de uma pessoa que eu amo. Qual é a sua mania literária? Eu não sei se chega a ser uma mania literária, mas é uma mania, com certeza, que eu tenho, que é eu não risco livro, não escrevo, não sublinho, não grifo, não faço nada, não dobro páginas.
eu tenho um cuidado exagerado assim com livros, e eu tenho palpitações quando eu vejo outras pessoas fazendo isso. Então, assim, eu não posso ver alguém dobrando a orelha do livro que eu dou um marcador de presente. Então, eu tenho caixas e mais caixas de marcadores, eu coleciono marcadores de livro. E eu tenho um pavor de ver gente riscando o livro, rabiscando o livro, grifando o livro. Então, assim, me dá um certo desconforto. Mas é uma coisa que eu tenho, assim, eu não consigo escrever no livro, não consigo riscar um livro, não consigo dobrar a página de um livro, assim, para mim isso é um sacrilégio. Uma coisa puxa a outra. Um escritor independente que eu quero indicar é Nelson Tete. Nelson Tete tem um livro sensacional chamado Versos para Todo Dia. Nelson, um livro é lindo, o livro é sensacional, é muito bem escrito. Nelson também é músico, né? Dá para perceber aqui. E os poemas dele são escritos com o coração. Então, os versos para todo dia deles, Demônio procura o amor em versos, foi um livro escrito assim com muito sentimento, uma coisa muito visceral. Eu gosto muito do trabalho do Nelson, por isso eu indico Versos para Todo Dia, do Nelson Tete. Nossa, muito inspirador, né? Ver a Luciana falando sobre Álvares de Azevedo. Você vê o amor que ela tem sobre o autor e sobre pesquisar, né, esse trabalho que é de ir lá e entender um pouco mais sobre a vida e a obra de alguém. E ela faz isso com muito carinho, né? Carinho esse que a gente também vê nas fotos, inclusive da capa, né? Que ela mesma fez, e da contracapa. No momento de pandemia, que não se podia sair muito, ela mesma fez as fotos para poder ilustrar o livro. E são fotos lindíssimas, né? Com muito cuidado, tudo feito com muito cuidado. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, aqui ó, no textinho que fica aqui abaixo do vídeo, vão ter os links para você conhecer o trabalho da Luciana, e também o link de quem cuidou do projeto gráfico, e também os livros que ela falou durante o episódio, né, do que ela leu quando criança, o livro de cabeceira, enfim. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? E para você entender um pouco dessa atmosfera melancólica, enfim, e de como é estudar e perceber Álvares de Azevedo, eu vou ler um trechinho do livro, tá bom? Para você ficar com vontade de quero mais e adquirir. Crepúsculo ou estrela? Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã. Álvares de Azevedo, se eu morresse amanhã. E aí ela escreve: leio um artigo que me deixa melancólica. O jornaleiro, considerado o mais antigo de São Paulo, disse adeus ao trabalho. Lembro-me de também ter lido, bem no comecinho da pandemia, sobre a primeira vez em que sua famosa banca Estadão não levantou as portas. Foi temporário, mas triste. A megalópole havia se transformado em uma cidade fantasma. Acho que as lembranças das ruas completamente vazias não me abandonarão tão cedo. Tento desviar o curso dos pensamentos. Gosto muito de bancas de jornais e revistas. Desde criança, sempre as vi como um ambiente mágico, repleto de coisas para ver e ler. É preciso admitir, porém, que a decadência dessas publicações já ocorria há tempos. Elas perderam relevância para muitas pessoas, assim como as bancas. Isso me faz lembrar que Álvares de Azevedo sonhou em publicar seu próprio jornal. Dá vontade de continuar lendo, né? Então, esse é o livro da Luciana Fátima, Na Aurora da Vida à Eternidade. Não esqueça de olhar aqui nos links, né, da descrição do vídeo, né, tudo para conhecer o trabalho da Luciana, para ver onde adquirir o livro, tá bom?
E se você chegou aqui até o final desse episódio, eu gostaria de te agradecer pela companhia e dizer que se você tem alguma dica, né, seja algum autor que você conhece e queira indicar, ou você mesmo seja um autor, autora e queira participar do Eu Que Fiz, me manda um e-mail aqui, ó, euquefiz@revoluta.com, e eu terei prazer em te responder e conversar e transformar a sua dica num episódio aqui do Eu Que Fiz, tá bom? Bom, é isso. Esse é mais um episódio que chega ao final. Como eu sempre digo, só a arte salva. E como diz Elisa Lucinda, o livro é a passagem mais barata para você viajar pelo mundo, né? Sem sair de casa. Então, permita-se abrir um livro, conhecer novos universos, novos mundos, novas culturas. E é isso. Um beijo, até o próximo episódio e tchau!